Hoje o MotivaCast recebe um profissional que tem revolucionado a forma como enxergamos a nutrição funcional e a saúde hormonal feminina. Ele é nutricionista clínico, especialista em saúde da mulher e atua com um olhar integrativo e humano. Samuel Barros, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Jordana. Obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês no MotivaCast. E o tema de hoje é um divisor de águas, a menopausa. Samuel, para começar, a menopausa é um encerramento inevitável ou uma transição que pode ser vivida com consciência? Perfeito, Daniel. A menopausa, de modo geral, a não ser que nós tenhamos uma notícia muito trágica no caminho, é um caminho natural que toda mulher deve cursar. Então, a chegada dela é inevitável. Eu desejo que todas as mulheres cheguem até a menopausa e ela vai representar basicamente 1/3 da vida seguinte da paciente. Então, ela vai seguir por um bom caminho e, de forma alguma, a menopausa pode ser encarada como um ponto final. Ela é um período de transição, onde a gente sai de uma terminologia da fase não mais de uma fase reprodutiva para uma fase não mais reprodutiva. O que é diferente de uma fase produtiva para uma fase não mais produtiva. E esses dois conceitos eles precisam ser muito bem exemplificados. Ela continua sendo extremamente produtiva e deve continuar sendo, e entender que ela vai durar ainda por muitos anos, por muito tempo, ela tem muitos cuidados e muitos projetos a serem realizados. Então a menopausa ela é uma transição inevitável no sentido biológico e extremamente desejável no sentido da vida. Quais são as maiores dúvidas hoje em relação às mulheres que chegam no teu consultório achando, às vezes, que pode ser um desconforto, alguma coisa que já é a fase da menopausa? Uhum. Qual é a primeira reação e como é que se dá essa informação a essas pessoas que procuram ali? Perfeito. A chegada da menopausa ela é majoritariamente definida como 1 ano sem a presença da menstruação. O que acontece é que os sintomas eles não ficam restritos somente após o final de 1 ano do desaparecimento da menstruação. Os sintomas, inclusive, eles podem aparecer com 5 a 8 anos antes. Então, a primeira queixa ou o primeiro fator de confusão que eu vejo é não saber identificar que ela já está num período de transição que a gente chama de perimenopausa para a menopausa. Então, muitas vezes ela já tem sintomas, ela já tem avisos que ela acaba considerando comuns e normais, ela já está sofrendo, mas ela vai tratando aquilo com normalidade. Quando ela para investigar aquilo que geralmente se vê depois de 1 ano do fim, do desaparecimento das menstruações, ali que ela tem um olhar um pouquinho mais atento, mais alerta. Mas isso não deveria ser dessa forma. Então, acho que o grande fator de confusão está em entender que ela já pode estar apresentando sintomas. A menopausa nada mais é do que a queda de hormônios que a mulher flutuou com eles ao longo da vida, como estradiol e progesterona, e dali em diante ela precisa tomar alguns cuidados extras. É como se o corpo começasse a falar de uma nova linguagem, como a gente estava brincando aqui antes, de uma língua diferente, que ela ainda não sabe ler. Ela ainda não sabe interpretar essa língua, mas ela vai aprender. Assim como nós aprendemos habilidades, linguagens, sinais, nós também vamos aprender a viver esse novo momento que é muito bonito e que deve ser interpretado da forma correta. Ele precisa de cuidado. E por que ainda temos tanto tabu, né, e desinformação quando o assunto é menopausa? O tabu e a desinformação, eu vejo que eles vêm não somente no sentido da menopausa, falando estritamente sobre saúde da mulher. A mulher, ao longo da jornada dela, ela sofre muito com desinformação. Tem uma definição sobre normalidade e o que é comum. A gente tem que separar muito bem essas duas coisas. Existem coisas que são normais, por exemplo, o Brasil, infelizmente, a violência, a corrupção são coisas normais aqui, mas a gente não pode considerar isso como coisas normais. Então, são comuns porque atingem uma média grande, onde a gente está exposto a isso, mas não são normais. É muito diferente o fisiológico, aquilo que eu deveria ter, sentir, do patológico. Então, esse tabu ele vem das cólicas menstruais, que são extremamente intensas desde a primeira menstruação, e ela passa por profissionais que são os responsáveis por informá-las, e muitas vezes é normalizado aquela dor. Aquela cólica, quando vem no mês seguinte, que leva ela ao hospital, que ela desmaia, ela é normalizada mais uma vez no ambiente de trabalho, ela é diminuída dentro de casa por ser só uma dorzinha, a gestação ela é cuidada de uma forma mais ou menos, o perder gestações é uma coisa que acontece, sabe? Então, isso é a normalização de coisas que não são convencionais, que não são normais. Então, isso engloba também a menopausa. A menopausa não fica de fora. Então, dentro desse sentido, a normalização
desses principais sintomas e daquilo que a mulher sofre, talvez seja algo que mais me incomoda e que seja repassado, repassado e repassado. E a gente está aqui hoje para conversar sobre isso. Então, esse momento que a gente está é um momento de muita transição. A gente tem muita informação, nós temos excelentes profissionais, nós temos informação sendo distribuída aqui, como hoje, por exemplo, de forma gratuita, aberta, onde a gente vai poder tirar dúvidas também com o passar do tempo. Então, é um momento muito bonito. É um momento que a gente tem que ter muita luz e incentivar cada vez mais esses momentos aqui. Eu como mulher, né? Eu vejo que a gente deixa muito para lá. Isso. Ai, me deu uma cólica, nossa, vou tomar um remedinho aqui, deixa para lá, né? Exato. Não vou investigar essa cólica, não vou procurar saber por que eu tenho uma cólica. Eu descobri que eu tinha um mioma. Exatamente. Né? Depois de, igual você falou, de desmaiar, de passar mal, de ter uma hemorragia. Então, a mulher, ela deixa muito para lá, vou deixando. Tem que cuidar do filho, tem que cuidar do estudo, da casa, e vou deixando. A gente tem uma condição no Brasil que hoje a gente está comentando muito sobre ela, que é a endometriose. Tem uma média estimada de que a mulher passe 9 anos sobre investigação para que ela chegue ao diagnóstico final. Imagina, 9 anos passando por profissionais, fazendo exame, fazendo consultas, todo o desgaste e sofrendo para no final chegar. Então, no meio do caminho entre esses 9 anos, tem muita desinformação, que isso está mudando, e tem muita normalização. Com a menopausa não é diferente. Então a mulher ela começa a ter os principais sintomas da menopausa. São cansaço, fadiga, indisposição, ressecamento vaginal, que impacta não só na parte sexual, mas na parte social do casal, da família como um todo, os fogachos, e além disso, ela tem riscos que são invisíveis, que ela ainda não consegue ver, mas eles estão ali. Por exemplo, ela passa a depositar tecido adiposo em locais diferentes do corpo. Antes ela depositava no tríceps, no bracinho, no glúteo e na coxa. E isso é um fator de proteção para a mulher. A mulher ela vive mais que o homem por 2 motivos. Primeiro que os homens são grandes irresponsáveis na maior parte do tempo, essa é uma realidade, né, Daniel? E o segundo é que o local onde ela deposita tecido adiposo é mais saudável do que a gente. Nós depositamos aqui na região central. Isso é mais inflamatório. Só que na menopausa isso muda. Então ela passa a depositar agora na região central, visceral, uma região mais pró-inflamatória. Então, todos os riscos que os homens estão expostos, riscos cardiovasculares, glicêmicos e também a doenças crônicas, hipertensão, obesidade, diabetes, ela também tem esses sinais e que muitas vezes ela não está identificando isso. Ela, mais uma vez, normalizou o ganho de peso, foram só 5, 7, 8 quilos. É só uma glicemia, é só uma diabetes que está aparecendo. Então, essa normalização toda, eu vejo como os sinais mais comuns do dia a dia e que mais atrapalha no entender e no tratar. Quanto mais tempo a gente demora a entender o que está acontecendo, mais demorado é o tratar e mais a paciente tende a sofrer. Então, o que a gente puder trazer de ferramentas, de conscientização, o que a paciente, e hoje eu vejo que elas estão cada vez mais orientadas mesmo, assim, as pacientes estão muito inteligentes, elas chegam com muito mais embasamento. Então, aquilo que elas puderem trazer de queixas, de não normalização, de trazer a discussão para o profissional que atende ela, discussão no bom sentido, é um dos melhores caminhos que a gente pode ter, porque a clínica ela é muito soberana. Aquilo que a Jordana, aquilo que a fulana, a ciclana está sentindo. Até porque os sinais clínicos, eles podem aparecer antes do desaparecimento. Ela já pode estar com os ciclos ainda regulares, mas com sintomas presentes. E ali já é o início de uma menopausa, né? Uma perimenopausa. Perfeito. Então a gente tem ainda essas questões como ondas de calor, insônia, ganho de peso, queda de libido. Dá para passar por essa fase com mais leveza? Tem que dar. Explica para a gente o que pode ser feito. Como a gente estava comentando anteriormente, né? Essa paciente ela vai cursar 1/3 da vida dela dentro desse cenário de menopausa. E o homem também passa por isso, a andropausa. E menopausa e andropausa não são sentenças, onde a vida tem que encurtar, a vida tem que ser cheia de sintomas, cheia de limitações. Os principais sintomas, por exemplo, relacionados aos fogachos, né? Que são aquelas ondas de calor que vêm de uma forma, meu Deus, ela tem que levantar, abrir ligar o ar-condicionado, abrir a janela, ventilar. E geralmente a paciente ela cursa com 7 a 10 ondas de calor por dia. Imagina isso acontecendo à noite, né? O quão desconfortável isso é. Então, geralmente esses sintomas eles estão associados a um quadro inflamatório. Quanto maior é o meu grau inflamatório, e isso a gente consegue aferir na composição física, dentro dos exames, dentro dos hábitos alimentares, maior tende a ser o aparecimento desses sintomas. Não é uma sentença, tem alguns casos à parte que mesmo com estilo de vida ruim, elas têm os sintomas mais leves, mas eu não gosto muito da exceção. A regra é, quanto maior o tecido adiposo, quanto maior o perfil inflamatório da paciente, geralmente se chega
chega a mais sintomas. Então, a gente vai entendendo que a menopausa ela não é uma loteria de sinais e sintomas aleatórios. Ela é também algo que exige preparo. Assim como uma gestação exige preparo, a menopausa vai nos exigir preparo para que a gente passe por essa vida com o mínimo de sintomas possível. Por esse processo da vida, com o mínimo de sintomas, com mais qualidade, com ânimo, com energia, disposição, com o inverso do que a gente vê. E lembrando que esses sintomas que o Daniel falou, fogacho, insônia, são só a ponta ali São a do... pontinha. São a pontinha. porque, segundo a minha médica, são mais de 100 sintomas. A gente tem um relato de mais de 100 sintomas que podem começar 5 a 8 anos antes. Então, assim, precisa de um olhar criterioso para isso, né? Mas ela tem que ter um background ali para poder avaliar o que são os sintomas e o que não é comum para ela. O dia que a mulher quer matar em casa. Um dos principais sintomas é a irritabilidade. Isso. Irritabilidade. A gente tem um hormôniozinho chamado de progesterona. Um dos efeitos da progesterona é trazer o que a gente chama de freio, fazer um freio GABAérgico nas impulsões, na irritabilidade, nas respostas. Essa progesterona ela também é perdida de uma forma expressiva e a gente tem a perda desse efeito calmante, o que deixa a pessoa mais responsiva e mais reativa também em alguns momentos. As dores musculares, articulares e ligamentares. Tem o risco também de lesões ósseas, ligamentares, na verdade fraturas ósseas e lesões ligamentares e musculares também. Então é um cenário muito complexo, são mais de 100 sintomas sendo relacionados, mas todos com solução. Samuel, existe uma pré-menopausa, né? Silenciosa, que merece uma atenção antes da chegada desses sintomas, antes de qualquer sintoma. Sim. O que acontece, Jordana, é que na prática a gente está entendendo que os sintomas, eles são clínicos, tanto que o diagnóstico ele é feito de forma clínica. O ginecologista te olha, te faz perguntas e faz o desfecho. Só que antes disso, antes de ter um exame alterado ou uma parte física sendo alterada de forma mais contundente, a paciente ela já vem trazendo sintomas. Então ela começa a carregar esses sintomas até que eles se agrupam, ficam mais evidentes e se fecha um diagnóstico, porque é muito fácil identificar um ano sem menstruação, basicamente. Só que, se essa paciente ela já vem cursando com depressão de humor, um quadro maior de ansiedade, ressecamento de pele de modo geral, rosto, extremidades, ressecamento vaginal, queda de libido, e esses sintomas físicos e psiquiátricos começam a se exacerbar e serem repetitivos, ali existe um sinal, existe um indicativo de que ela está sofrendo com flutuações hormonais. E a menopausa é o fim de uma flutuação hormonal, basicamente, onde a gente passa a estar num cenário linear de hormônios, mas com eles bem baixinhos. Então, ela se torna silenciosa no sentido de, eu olhei os teus exames, eu não encontrei nenhuma alteração, você não está na menopausa. Só que tem uma segunda camada de conversa. Você não está. Assim como a anemia, você não está anêmica. Mas se continuar perdendo sangue, vai se tornar anêmica. Então, ela está no caminho, não no caminho de doença, no caminho de transição. Então, existe sim essa menopausa silenciosa no meio da saúde da mulher, da nossa sociedade, que já merece os cuidados, né? Já merece receber os cuidados nutricionais nesse sentido. A enxaqueca também faz parte disso. Assim. Totalmente. Uma das alterações que é gerada pela queda do estrogênio é a perda da plasticidade dos vasos. Então, sempre que eu tenho dilatação e vasoconstrição, eu dependo do estrogênio. O estrogênio é um grande grupo de hormônios, basicamente, que controla essa plasticidade. Então, essa plasticidade, ela é perdida à medida que os meus hormônios vão caindo. Então, eu tenho mais vasoconstrição em algumas regiões e vasodilatações em momentos não tão oportunos e regiões corporais que não são desejáveis. Via de algumas vezes intestino, é bem relatado, e também na parte cerebral. Então a gente tem um aumento da pressão intracraniana, aumentando os quadros de enxaqueca, dores de cabeça, que são extremamente comuns e não normais na menopausa. Mas tem outros gatilhos para enxaqueca também, alimentares principalmente. A gente entra então nessa parte de nutrição funcional na menopausa. E o que muda no metabolismo feminino e quais os principais erros alimentares nessa fase? Perfeito. Eu penso que talvez a gente possa destacar 2 pontos. A parte hormonal, ela é extremamente afetada, e a parte muscular. Então, o primeiro passo é, eu estou tendo perdas de hormônios ao longo da minha vida. Pensem que ao longo da vida, nós, Daniel, trabalhamos com testosterona de forma muito linear. As mulheres não, elas flutuavam bastante com testosterona, estradiol, progesterona. O estradiol, lá naquela primeira fase do ciclo menstrual, onde ela está saindo do sangramento, é o responsável por melhora de pele, humor. A mulher geralmente quer
tocar um mestrado, abrir um projeto novo, iniciar um novo estudo, estudar para um concurso diferente. Quando isso passa, aí ela quer ficar um pouquinho mais quietinha, mais reclusa, ela tem um outro tipo de comportamento. Esse benefício do estradiol da primeira fase, imagine que você teve ele ao longo da tua vida e de repente isso é tirado. Então, ali vai haver uma alteração significativa e que é esperada. Só que o que vem além do esperado? Algo não tão fisiológico assim, que seria essa alteração hormonal dentro da minha composição corporal. Então, a depender de como eu me comporto, por exemplo, ganhando tecido adiposo, ganhando peso, eu posso prejudicar muito o meu comportamento e também a minha saúde de modo geral. Então, uma vez que eu depositava tecido adiposo no tríceps em regiões mais seguras, quadril e glúteo, eu agora tenho tudo isso na minha região central. E como a gente comentou anteriormente, isso também está associado à mortalidade de homens, principalmente. Então, agora, ela acaba entrando num ciclo que ela não está habituada. Ela não conhece como é olhar e ver a região abdominal e região central ser desenvolvida. Esse mesmo tecido adiposo, ele é o responsável por liberar alguns tecidos ou algumas citocinas mais inflamatórias. Elas caem na corrente sanguínea, elas estimulam o aumento de glicose dentro da corrente sanguínea e também geram um processo gerado de resistência à insulina. Essa mesma resistência à insulina é o que faz com que ela ganhe mais tecido adiposo. Então, isso, se não for quebrado, é um ciclo. É uma bola de neve, onde ela acaba ganhando mais tecido adiposo, um tecido mais inflamatório e aumenta-se ali o risco de condições inflamatórias e principalmente relacionadas ao perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo, LDL e HDL. Então, esse é um fator extremamente importante. E o segundo ponto é em relação ao tecido muscular. Tecido muscular para a mulher e para seres humanos, na verdade, é o que a gente tem de mais importante dentro da nossa fisiologia, basicamente, pensando em longevidade. Longevidade e funcionalidade. Funcionalidade é pegar um jarro, fazer força, levantar da cadeira, tomar um banho, subir escada, sem ajuda, você ter autonomia. O que acontece é que esses hormônios eles também são responsáveis por proteger essa musculatura. Então, acaba acontecendo ali uma resistência ao anabolismo, ao desenvolvimento de musculatura. Isso associado ao que a gente teve de aumento de tecido adiposo, junto com uma perda do tecido muscular, pode gerar o que a gente chama de sarcopenia, ou uma obesidade sarcopênica. Então, ela acaba perdendo função, ela acaba estando exposta ao risco de uma fratura, de uma lesão, de uma hospitalização e de consequência de desfechos mais negativos ao longo da vida. Então, inicialmente, essas são duas grandes alterações do perfil hormonal e muscular. Isso ocorre mais ou menos em que faixa etária, né? Ela se acentua na menopausa, com a transição da perimenopausa, que é o climatério, até a menopausa. Mas ela já vem cursando com essa falência, com essa perda. Os ovários eles são grandes produtores desses hormônios, então eles vão tendo essa falência com o passar do tempo, vão perdendo ali a parte reprodutiva e, consequentemente, reduzindo a parte hormonal. Então, ela vem cursando com isso de uma forma mais sutil, até que em determinado momento, quando se fecha a menopausa, esses sintomas se intensificam. Então, ela acaba ficando até um pouquinho mais resistente a ganhar um pouco de tecido muscular, a perder aquele peso inicial, resistente. Mas com a estratégia, com a mudança de estilo de vida, ela se torna responsiva novamente e tem aqueles fatores de proteção de volta. Vou fazer uma pergunta que está fora aí, mas Sim. que eu vejo muita gente falando. Uhum. Lipedema? Lipedema. Ele acontece Lipedema. muito na menopausa também ou não? Não tem ligação? Não acontece tanto na menopausa. O lipedema ele tem 3 grandes gatilhos, basicamente. Ele tem um gatilho genético, ele tem um gatilho hormonal e estilo de alimentação, de estilo de vida, basicamente. Se a paciente já tiver o gatilho hormonal e genético, o gatilho genético, ela já vai ter manifestado, é muito provável. Algumas cuidaram bem do estilo de vida ao longo da sua jornada, mas ao chegar na menopausa cursaram com alguma desregulação que ativou aquele gene que fez a transcrição para um lipedema, mas é um número muito menor. Via de regra, elas já manifestam muito anteriormente, até porque o hormônio responsável pelo lipedema, que é o estradiol, ele tende a ser zerado, assim como é o hormônio responsável pela endometriose. Então, não é comum que a gente tenha grandes casos se desenvolvendo por conta da menopausa. Mas é não comum, mas não é impossível. Acontece. Acontece. Fitoestrógenos como soja, linhaça, funcionam de verdade ou são superestimados aí? Funcionam e funcionam muito bem, são grandes aliados da prática clínica. Os fitoestrógenos, eles são nada mais do que componentes químicos que a gente tem nas plantas, né, estruturas químicas que a gente tem em algumas plantas, como a soja, por exemplo, que tem um efeito sinérgico, um efeito de imitar
a ação do estrogênio dentro do meu corpo. E o mais interessante é que esses fitoestrógenos são de fonte natural, não são relatados colaterais e eles têm uma afinidade muito grande com o receptor do estradiol. Então, eles se conectam e geram respostas muito semelhantes. Samuel, é muito diferente ou é a mesma coisa de eu fazer uma reposição hormonal? São mundos diferentes. A gente está falando de um mundo químico e de um mundo alimentar. Mas para aquela paciente que está com um copinho vazio, que não tem uma gota, que realmente está sofrendo, isso daqui pode ser transformador. Em sentido de pele, lembra que o estradiol ele faz armazenamento de colágeno, faz lubrificação e principalmente em relação a fogachos, ele tende a ser sim bem responsivo para a parte dos fogachos e para a parte de humor. E melhorando esses 3 pontos, cara, a paciente já melhora bastante. E uma já é uma grande ajuda. Com relação à reposição, que também não está no nosso script, com relação à reposição, a mulher que tem histórico de câncer de mama, ela pode fazer essa reposição? Eu acho que você já sabe a resposta do que você está me perguntando. Você é super bem orientada. E o grande estudo, as grandes falas que a gente tem sobre reposição hormonal ser contraindicada para histórico familiar de câncer de mama é um estudo grande, só que não é um estudo muito bem conduzido e muito questionado até os dias de hoje. Então, o tipo de estrogênio que foi utilizado, que foi, salvo engano, etilneestradiol, é um tipo de estrogênio captado de equinos, traduzidos para humanos. Então, daqui nasce o conceito de hormônios bioidênticos, de trazer isso para uma parte hormonal mais interessante para o ser humano e principalmente o quando essa reposição é feita. Então, o tipo de reposição, ela precisa ser sim muito bem definida, qual será o hormônio, quais serão os hormônios, se eles serão conjugados, progesterona, estradiol, progesterona, estradiol, testosterona em muitos casos, e também existe uma janela de oportunidade. Não é a qualquer momento. Ela é de fato muito transformadora, muito positiva, mas não a todo momento. Existe uma janelinha ali dos primeiros 5 a 10 anos, onde é muito bem-vindo, onde a gente observa os melhores resultados para essas pacientes. E sobre o histórico de câncer de mama. A maior recomendação que a gente tem hoje é em relação a histórico particular de câncer de mama. Se você tem ativadores, se você tem câncer mapeado, se você tem genes ativados, para essa finalidade você não é o público-alvo. Caso tenha um histórico familiar ainda mais distante, isso não é um impeditivo para que você faça uma reposição hormonal. E por mais que eu seja um indivíduo do alimento, eu não posso descartar sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre as reposições. Primeiro que temos excelentes profissionais para fazerem isso, e segundo, Daniel, é transformador para a mulher. É transformador. Eu iniciei na nutrição muito por conta do que eu via minha mãe executando. Mas minha mãe é extremamente saudável, fisicamente ativa, assim, uma mulher impecável, extremamente produtiva. Mas ela entrou na menopausa. E na época que ela entrou, a gente não tinha essas informações. Então eu vi um contexto onde minha mãe sofreu muito, com tudo que a gente imaginar de condições, principalmente psiquiátricas e físicas, onde ela poderia ter sido beneficiada. Então eu olho para trás, eu imagino o quanto ela poderia ter sido beneficiada, e quando essa pergunta é feita, eu preciso reforçar. Quando há indicação e é feita por um bom profissional que você está completamente segura e tem acesso a ele, façam a reposição, com toda certeza. E a gente imagina, né? Hoje, apesar de toda a informação, ainda há muita falta de informação para essas pessoas que às vezes estão nos rincões aí do Brasil. Tem muitos mitos, né? Por isso eu fiz questão de reforçar essa... Falta o refinamento da informação. A informação, ela existe, mas ela não está refinada. Ela está sendo passada. E às vezes se encontra um profissional de saúde que formou há muito tempo atrás... E às vezes ele está com a mesma fala de 20 anos atrás até hoje. Ou então os ditos especialistas de internet agora, né? Que chegam com as informações truncadas ou informações que não podemos confiar aí de cara. Né? Existe a diferença do fato, da informação e do que eu acho. O que eu acho não deve ser levado em consideração na maioria das vezes. A informação, sim, o fato científico relevante. E o fato científico a reposição ela é muito bem-vinda. Ela muda tudo, ela resolve todos os problemas? De forma alguma. Tem problemas que não são derivados de uma baixa hormonal, a maioria deles. Mas aqueles que são inerentes e que são dependentes da reposição são muito bem-vindos. São completamente bem-vindos. A gente fala de mulher, mas abre um parênteses, porque os homens também hoje em dia se tem essa informação que também precisam de reposição hormonal. Exato. Os homens entram na
Andropausa. Andropausa. Mas com homem não tem esse tabu, você percebeu? Não tem. Mas é engraçado porque também falta informação. O homem acha que chega naquela determinada idade, ele tá ali achando que tá velho, que aí vai... hoje tem a questão sexual que se usa muito os comprimidos os estimulantes, né? Mas não se sabe que às vezes se resolve isso com uma simples reposição hormonal. Com certeza. Né? Que é uma informação também que chega a ser interessante. Bom, a gente voltando aqui para essa questão da alimentação, quais os alimentos que mais inflamam o corpo e intensificam esses sintomas da menopausa, mesmo sendo considerados saudáveis, né? Perfeito. Eu não gosto muito da determinação, né? Essa separação entre alimentos inflamatórios, alimentos... Tudo depende do ambiente. Mas, claro, a gente tem alguns grandes gatilhos. A gente estava conversando não necessariamente sobre um alimento saudável, mas existe um gatilho que pode aumentar a enxaqueca e que ele diretamente pode também aumentar os fogachos, né? Aquele suor, aquela transpiração, que é o glutamato monossódico. A gente encontra ele em quantidades pequenas dentro dos alimentos, frutas, vegetais, peixes, queijo, mas quando a gente parte para o industrializado, por exemplo, o shoyu é um alimento rico, é um produto rico em glutamato monossódico, ele pode, de forma isolada, intensificar a enxaqueca e também intensificar os calorões. O café, para algumas pacientes, pode ser um gatilho também para os sinais e sintomas da menopausa, infelizmente. Muito por conta daquela termorregulação que é prejudicada e justamente por isso ela começa a ter o calor. Então, não só o café, mas bebidas quentes também, de modo geral. Não é para todas, mas algumas tendem a ter um pouquinho mais de sintomas. Temos também alguns componentes chamados de nitritos e nitratos. Eles não estão necessariamente em alimentos saudáveis. Podem até ser considerados saudáveis por alguns. Presunto, peito de peru, embutidos e processados, que sabemos que não são. Esses componentes também são extremamente nocivos. E se fosse para elencar um grande, talvez vilão, ou um agente que a gente tem que ter bastante cautela, seria o álcool. Esse é de fato extremamente danoso por impactar parte hormonal, metabolismo hormonal que já é prejudicado, sistema digestivo e a microbiota intestinal dessa paciente e os sintomas psiquiátricos. Então, o álcool é algo para se manter na menor frequência e no menor volume possível. A gente vai chegar aqui agora no bloco dos hormônios, exames, longevidade, né? Que exames você sempre solicita para as mulheres nessa fase e que geralmente não são pedidos nas consultas, né? Perfeito. Além dos exames, dos marcadores como um todo, Jordana, a gente tem a questão de como que eu vou avaliar aqueles exames. Mesmo que eles sejam os tradicionais, 3 profissionais podem ver de 3 formas diferentes. Pois a gente tem um valor de referência, a gente tem um valor de normalidade e a gente tem um valor de excelência. 3 avaliações completamente diferentes de exames básicos. Então, primeiro de tudo, exames mais básicos são muito bem-vindos desde que a gente olhe com uma régua mais alta, com um olhar um pouquinho mais alto, mais exigente nesse sentido. Por exemplo, uma insulina que vai com sua referência até 23, mas não pode passar de 10. Ela não deve estar acima de 10 em nenhum momento da vida da paciente. Então, nesse sentido, o olhar de modo geral para quais exames, né, a forma dos exames, e um pouquinho mais longe disso, a gente pode fazer uma avaliação bem criteriosa de hemograma, ferro e ferritina. Ou porque essa paciente pode cursar com um quadro inflamatório que se apresenta nesse estágio, ou porque ela já pode vir com uma deficiência de ferro ao longo da vida e que permanece até hoje. E muitas vezes, o que está faltando para essa paciente não é a reposição hormonal, é a correção de um ferro, de uma vitamina D e de uma vitamina B12. Isso já vai trazer uma melhora nesses principais sintomas relacionados à produção de energia. A gente tem marcadores como a própria ferritina, que marca não apenas ferro, mas também um quadro inflamatório, principalmente hepático, quando a gente começa a ganhar peso e peso central, que tende a ser alterado na paciente. O próprio PTH, que vai fazer uma avaliação de cálcio, sobre o quanto de cálcio eu estou tirando do osso dessa paciente, para fazer uma avaliação indireta de osteopenia e osteoporose. E tem um marcadorzinho extremamente importante, que é a homocisteína. Geralmente a gente avalia a homocisteína no cenário de risco cardíaco. Ela é avaliada, ela é um marcador definido para isso, mas ela mostra indiretamente como está o nosso perfil de vitaminas do complexo B, B2, B6, B9 e B12. Então, a partir de uma homocisteína mais alta, eu consigo ver um painel médio dessas pacientes nesse cenário das vitaminas do complexo B e também avaliar qual é o risco que ela está sobre mortalidade, risco cardiovascular e também osteopenia e osteoporose através da homocisteína, que é um excelente marcador para isso também. Tireoide também entra? Fora a avaliação tireoidiana. Pelo amor de Deus, não esqueçamos. TSH, T3, T4 livres, os anticorpos, T3 reverso também. São extremamente importantes. Legal.
A alimentação ela pode reduzir os sintomas emocionais como ansiedade, oscilação de humor e falta de foco? Totalmente. Um dos principais fatores associados às grandes modificações humorais que a gente tem na paciente são derivados de alguns neurotransmissores, principalmente a serotonina. Essa serotonina é um neurotransmissor de bem-estar, de ânimo, de acordar, olhar para o dia e falar, meu Deus, que dia maravilhoso. Eu vou viver, eu vou treinar, eu vou correr, vou trabalhar, vou produzir. Só que essa serotonina, ela despenca, muito por conta daquele estradiol que caiu. O estradiol, ele faz a ativação da enzima que produz a serotonina, que é o triptofano. Então, ele ativa uma enzima, na verdade, a triptofano hidroxilase, pega o triptofano e converte serotonina. Então, essas quedas, elas são muito derivadas de alterações de neurotransmissores como essa. Então, uma vez que eu faço o aumento do aporte de triptofano, das vitaminas e minerais que vão entrar nesse meio de conversão para formar serotonina, eu tenho, de modo inicial, uma melhora do humor. Mas não para por aí. Aquela serotonina, ela é uma peça-chave para o desenvolvimento de um outro hormônio, que é extremamente importante e talvez pouco falado, que é a melatonina. A melatonina é responsável por nos induzir ao sono. Não à toa, as pacientes sofrem com insônia, com despertar noturno, com apneia por conta do ganho de peso. Então, essa cascata de conversão de vitaminas e minerais, de neurotransmissores e de hormônios, ela vai impactar diretamente. Quando essa paciente deixa de dormir, por exemplo, Daniel, ela já acorda no outro dia com um mecanismo de fome hedônica ativada. A fome hedônica é, queria comer um negocinho, vamos pedir alguma coisa aqui pra gente? Isso é fome hedônica. Eu não tô com fome, eu não tinha pensado em comida até agora. Mas agora a gente tá pensando e a gente quer alguma coisa palatável. Então ela já acorda com a glicemia um pouco mais alta, com pressão arterial mais alta e com esse desejo alimentar mais ativado. Então, nesse cenário, onde eu não tenho os devidos neurotransmissores que regulam meu humor, meu foco, minha concentração e cognição, que são depreciados também nesse processo, eu tenho piores escolhas alimentares com o passar do tempo, e uma coisa vai gerando a outra. Piores escolhas alimentares, eu não consigo corrigir esse mecanismo, porque os principais melhoradores desse processo, ou os agentes que vão fazer a correção, são alimentos in natura, na grande maioria dos casos. E aí eu lembro que, ultimamente, as pessoas, principalmente mulheres que estão indo para academia, fazer atividade física, estão usufruindo dos suplementos alimentares, né? Certo. Isso, de certo modo, também atrapalha, interfere nessa questão da menopausa? Daniel, eles podem auxiliar bastante, mas eles também podem atrapalhar muito. Exemplos. Algo que pode auxiliar bastante: as proteínas em pó, o colágeno, a coenzima Q10, vários componentes que são interessantes e são muito bem recomendados. Quando a paciente começa a entrar na menopausa, as principais recomendações que ela vê são: você precisa suplementar cálcio, precisa suplementar a vitamina C, precisa suplementar a vitamina... Não é assim que funciona. Nesse cenário, elas podem nos atrapalhar. Por exemplo, quando eu começo a aumentar a oferta de cálcio via alimento, porque ela corre para tentar fazer esse ajuste, e suplementar, eu posso fazer calcificação arterial, eu posso induzir a calcificação. Se eu aumento demais o aporte de vitamina C, eu posso aumentar o risco de infecção urinária, eu posso aumentar o desconforto que eu gero no meu fígado em termos de processo inflamatório. Então, a suplementação, ela pode ser direcionada para os dois caminhos. Depende da orientação, depende de como ela vai utilizar. Por isso que não é só sair suplementando tudo aquilo que é bom. Se a gente for suplementar tudo que é bom, essa mesa estava cheia, porque a gente tem muito produto bom. Mas bom para quem? Bom para quanto? Quanto que está o teu nível de cálcio? A gente precisa suplementar? Quanto mais, sempre melhor? Nem sempre. Hormônio, vitamina, mineral são coisas sensíveis, tem que estar em nível ótimo. É igual água. Aqui, para mim, está excelente. Se subir demais, fica desconfortável, eu tenho que levantar, me gera desconforto. Então, é tudo na medida certa, de forma extremamente sensível. E qual a importância da musculação, do sono, da exposição ao sol nesse momento da vida, né? Eu digo em todos, né? Em todos, né, Em Jordana? todos. Não apenas nelas. É. Mas, vamos lá, Nunca é musculação, tarde. sono, musculação, sono. E exposição ao sol, vitamina D. Perfeito. Então, olha só. Por que nós dormimos, né? Esse é um grande ponto. Nós dormimos para fazer regulação hormonal, para fazer limpeza de toxinas cerebrais. Eu necessito do sono. E a gente acabou de falar que a mulher ela pode cursar com insônia, com alterações de sono, com despertar noturno. Então, ela já acorda com uma desregulação hormonal significativa, com marcadores inflamatórios mais ativados. No momento onde ela deixa de ter aquela melatonina. A melatonina não é só uma coisa que me induz ao sono. Ela tem uma ação anti-inflamatória. Principalmente uma ação protetora contra câncer de
Mama, que é algo que assombra bastante as mulheres e câncer de endométrio também. Então, se eu durmo bem, se eu tenho uma boa rotina de sono, eu começo a ter fator de proteção do meu próprio corpo produzir. Então, não é que o teu corpo ele deixou de produzir tudo. Muitas vezes ele está deixando de produzir por algumas escolhas, más escolhas que nós fazemos em termos de hábito e estilo de vida. A musculação, como citado aqui anteriormente, talvez seja a modalidade ou esporte mais importante para essa paciente. Não que ela não deva praticar o pilates, a dança, a corrida, o crossfit, aquilo que ela gostar. Desde que ela tenha uma base de força. Isso não precisa ser uma musculação numa academia. Ela tem que fazer força. E isso eu cobro com bastante frequência das pacientes. Pensem o seguinte, musculação, toda vez que eu tenho músculos, meus músculos são agentes liberadores de agentes anti-inflamatórios. Não existe nada mais anti-inflamatório do que ter musculatura. Não existe algo que vai me manter mais vivo, com mais funcionalidade, do que ter musculatura adquirida de forma natural, tá? De forma através do treinamento, de uma alimentação bem feita. Então, junto com aquela sarcopenia que muitas vezes pode acometer a paciente, ela já não tem tantos estímulos para sair de casa, pegar um sol, regular, entender que dia é dia e noite é noite. Ela se perde no meio desse caminho, vai ser muito difícil ela conseguir construir musculatura. E construir musculatura não é fácil. Não é fácil. É trabalhoso. E às vezes ela tá com aquele padrão alimentar bem pequenininho, sabe? Ela come uma frutinha, um chazinho, um biscoitinho, almoça um mirradinho de comida e à tarde um bolinho e quase não come mais nada. Esse não é um ambiente que vai desenvolver musculatura. Então, para que ela tenha funcionalidade preservada, para que ela tenha uma longevidade garantida, assegurada da forma mais saudável possível, precisa construir musculatura, que é dependente de sono, ela precisa entender que dia é dia, noite é noite, e essa exposição solar também é algo que regula neurotransmissores. Por isso que eu ando de bicicleta. Perfeito. Você pode caminhar também. O que você diria hoje para uma mulher que se olha no espelho e sente que perdeu o controle do corpo, né? Hoje a gente está vamos dizer assim, numa fase da vida que estão recorrendo muito às canetinhas, né? A gente está falando, claro, aqui da questão da menopausa, mas a gente abre esse parênteses para falar um pouco sobre essas questões também, né? O nosso público, hoje, geralmente, temos mulheres que estão nessa correria do dia a dia, né? E que tem essa questão, hoje, também da fertilidade, né? Que se sentem, às vezes, vamos dizer assim, estou numa idade avançada, não consigo engravidar, e eu li alguma coisa a respeito que a alimentação, a questão nutricional, ela influencia também nessa questão da fertilidade, né? Começando pelas canetas emagrecedoras. Hoje nós estamos assistindo uma transformação no tratamento de emagrecimento. E assim, eu não tenho uma campanha contra a medicação. Eu tenho uma campanha quando ela não é bem utilizada, quando ela não tem critério e quando não era para a pessoa estar utilizando. Quem é o paciente que precisa estar utilizando? Aquele paciente que já fez tentativas de mudança de estilo de vida, ele tem um risco associado e mesmo assim ele não consegue fazer aquelas mudanças de forma expressiva. Então ele precisa de um outro apoio. E a medicação, novamente, ela não resolve. Ela é para te levar do ponto A até o ponto B, em termos de saúde. Ela não é para ser utilizada por 2 meses, por 1 mês, para perder 3 quilinhos e ficar bem. Não é essa a ideia. Ela é uma possibilidade de você não ter que fazer um método invasivo, uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e de melhorar a tua qualidade de vida. Desde que o paciente, enquanto estiver sob uso, ele faça a mudança do estilo de vida. A medicação ela não é um emagrecedor. Ela é uma possibilidade do indivíduo entender que ele não precisa mais de grandes volumes de comida, de entender o que ele tem de saciedade. A gente tem um mecanismo que acaba ficando prejudicado na obesidade, que é o mecanismo de saciedade. O indivíduo ele sente muita fome, ele come mais, ele aumenta o tamanho da porção e mesmo comendo aquela porção maior, Daniel, ele não tem saciedade. Ele não tem saciedade, ele comeria tudo novamente daqui um pouco espaço de tempo. É para esse paciente, é para esse público que a medicação foi pensada e pacientes que precisam também de correções metabólicas. E aí me corrija se eu estiver errado, tem essa questão das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que determinados alimentos... principalmente questão de bebida alcoólica, que a pessoa diz que bebe e não sente e começa a beber ali, né, sem, como se fosse um saco sem fundo, né, nessa questão. Né? Exatamente. E a metabolização do álcool no paciente bariátrico é completamente diferente. Tanto que ele tem um risco maior de dependência do álcool, e é algo que acontece, quando comparado ao paciente que não fez. Então, se ele não fizer uma mudança no estilo de vida, ele pode sofrer graves consequências disso. Iniciar o treinamento,
mudar o padrão alimentar, os ambientes onde ele frequenta. Mudar o estilo de vida é mudar pessoas também, mudar os locais que a gente frequenta. A gente comentava rapidamente sobre ambiente, sobre casa, o que tem de comida à disposição. O indivíduo tem que mudar. Ele tem que ser quem vai puxar essas mudanças. Então, se ele não faz isso, Daniel, ele corre esse tipo de risco, ele tem deficiências que ele vai cursar ao longo da vida naturalmente pela cirurgia. Geralmente ferro e B12, porque essas absorções acontecem muito no estômago e no intestino. E muitas vezes o intestino é até cortado ali, determinado pedaço. Então, ele pode cursar com anemia, com deficiência de vitaminas do complexo B, B6, B9, B12. Isso traz um cansaço, uma queda de cabelo, uma fadiga extrema para ele. Então, ele faz um procedimento que era para entregar qualidade de vida para ele e que, se não for cuidado, além do reganho de peso, do problema estético, da observação frente ao espelho, ele tem os problemas metabólicos também. Ele pode ter perdido peso, mas o dano, o risco metabólico ainda existe dentro desse paciente. Perfeito. Então, agora eu retomo aquela pergunta que é justamente a questão da fertilidade e a nutrição. Né? Eu li algo a respeito que falava que tem algumas questões da nutrição que ajudam na fertilidade feminina. Né? Perfeito. Daniel, imagina o seguinte, que nós temos um ovário, certo? A mulher tem ali o ovário dela, onde está cheio de folículos. Esses folículos vão ser desenvolvidos, vão ser fecundados e vão dar origem a uma nova pessoa. É assim que funciona basicamente em termos mais simples. Só que dentro desse folículo eu tenho algo chamado de fluido folicular. É um líquido que embebeda todo esse folículo. Então ele lubrifica tudo que está ali dentro da região ovariana. À medida que o meu padrão alimentar, as minhas escolhas alimentares induzem a uma inflamação, ou são pobres, são carentes nutricionais, é o mesmo reflexo que eu tenho lá dentro do ovário da paciente. Ovário que cuida dos folículos, da parte reprodutiva. Então, a depender do meu padrão alimentar, eu posso estar me aproximando ou me distanciando de um quadro de infertilidade. Por que a gente vê o aumento nos quadros de infertilidade hoje? Primeiro, ela 50-50. Homens e mulheres, em termos de saúde, não estão bem. Eles vêm piorando com o passar do tempo. Então, é uma culpa dividida, né? Um fardo dividido. Especificamente na parte da mulher, o fator idade pesa, até porque a gente tem deixado para gestar muito mais tarde, com um número muito menor de filhos. Tirando esses dois grandes fatores, a nutrição é um dos pontos-chave para que a mulher consiga ou não gestar, porque ela traz a preservação daquela reserva ovariana e não basta somente ter os folículos ali. Eles precisam ter qualidade, para que não tenham uma ovulação tardia, para que não tenha perdas gestacionais e até para que ela gere um indivíduo mais saudável. A gente tem um termo chamado de programação metabólica. É aquilo que eu vou fazer hoje, amanhã e depois, em termos de estilo de vida, para programar se o meu filho vai ser mais ou menos saudável. É uma escolha, é um momento muito bonito. É claro que existem N variações dentro disso, a gente está falando de uma matéria humana, biologia, basicamente, mas as chances, elas aumentam muito de conseguir a primeira, segunda, terceira gestação, de expandir a família e fazer com que esse indivíduo seja o mais saudável possível. É uma coisa muito bonita, né? Legal. E o que você diria, então, para essa mulher que hoje se olha no espelho e que acha que, né, estou me entregando, né? Perfeito. O que eu diria é que ela não está sozinha. E ela precisa entender essa nova linguagem. Aquilo que ela fazia aos 17, que dava certo para melhorar a composição corporal, não dá mais. Aquilo que ela fazia de forma intuitiva há 2, 3, 5, 7, 10, 15 anos atrás, não dá mais. É um novo corpo, é um novo painel hormonal, são novas preferências, é um novo estilo de vida e que a gente precisa juntar todos os pontos que foram modificados, entendê-los, explicá-los. Eu creio que quando a paciente entende o que está acontecendo, ela tem uma adesão maior e acionar o que precisa ser acionado, corrigir novos mecanismos que ela ainda não tem as ferramentas para apertar. Mas nada que uma boa conversa, uma boa explicação resolva. Mas a grande mensagem é, ela não está sozinha, ela vai entender essa nova linguagem corporal. E existe um primeiro passo simples, acessível, que toda mulher pode dar hoje mesmo, ou amanhã, na hora que ela acorda e fala, hoje eu quero mudar. Acho que o primeiro passo talvez ela já tenha dado, seja tá aqui assistindo ao tema. O segundo passo talvez possa ser de não aceitar mais questões anormais dentro da vida dela. Anormais no sentido de viver cansada, não ter um padrão de sono,
ter um intestino que reclama o tempo inteiro. Então, o segundo passo que ela pode dar de forma simples, efetiva, sem custos, talvez seja anotar os sintomas que ela tem ao longo do dia e como ela gostaria de estar vivendo. Eu gostaria de ter mais energia, eu gostaria de me exercitar mais, eu gostaria de ter uma vida mais ativa e gostaria de sentir menos dos sintomas que eu sinto. Daqueles sintomas que ela lista, eu tenho certeza que grande parte deles são solucionáveis. E aquilo que ela quer chegar, que ela deseja, é plenamente alcançável. Não de um dia para o outro, não de uma forma simples ou vendendo algo que vai ser transformador do dia para a noite. Mas é completamente viável porque a gente acompanha isso. E talvez essa seja a parte mais gratificante do trabalho. É você ver a paciente saindo de um lugar de queixa, de dores, e se encontrando com ela alguns meses depois, ela não trazendo mais nenhuma queixa. Às vezes você tem que abrir o prontuário e olhar e falar, caramba, é a mesma pessoa. Que, assim, inacreditável. Então, o primeiro passo, parar de aceitar como comum coisas que não são normais na vida dela, fazer uma listinha e entregar ela para alguém. Você vai procurar um bom profissional, um nutricionista, um endocrinologista, uma ginecologista e vai apresentar os teus sintomas. Eu tenho certeza que temos ótimos profissionais Brasília, Brasil, você vai cair na mão de um bom profissional para fazer esse ajuste. Perfeito. Para quem quer estudar mais sobre saúde hormonal feminina, por onde que a gente começa? Bom, depende de quem é o indivíduo que vai estudar. Se for um profissional de saúde, é muito bom que entenda de fisiologia e bioquímica, mas eu não vejo o público geral abrindo um livro de bioquímica para estudar. Ainda sobre os profissionais de saúde, nós temos uma pós-graduação justamente voltada para exames laboratoriais, nutrição aplicada em endocrinologia, e temos um módulo específico de menopausa. Então, aqueles que acessarem meu perfil ou procurarem essa informação, nós temos essa pós, é focada para o profissional de saúde trabalhar dentro dessas áreas. E para o público geral, os pacientes, as mulheres que estão cuidando, os maridos também que querem se aprofundar, a gente tem muita gente curiosa também sobre nutrição, esses conteúdos que a gente grava aqui, o Motiva 21, e tem excelentes profissionais já fazendo esse tipo de trabalho, e vou fazer o meu merchan também. Tem o meu Instagram, onde eu pretendo trazer cada vez mais conteúdo ali sobre saúde hormonal. Aquilo que vocês pedem, a gente vai trazendo com mais frequência. As pessoas que querem te localizar, como é que elas podem te achar? Hoje, consultórios, redes sociais? Perfeito. Elas podem me encontrar presencialmente no meu consultório, que fica localizado no Sudoeste. O nome da clínica é Consciência Nutricional, onde a gente aborda justamente os principais temas relacionados à saúde da mulher, aliados à nutrição, e também nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, que é @SamuelBarrosNutri, e caso queiram um e-mail, algo mais formal, samuelbarrosnutri@gmail.com. Tem uma aula aqui hoje, né, Samuel? Muito obrigada por traduzir esse tema aí com tanta clareza, né? E humanidade e tirar tanta dúvida, porque eu tenho certeza que quem vai assistir esse nosso episódio vai falar assim, opa, vai acender aquela luzinha e vai dizer, eu preciso mudar. E eu digo que a mudança, ela só acontece quando nós queremos. Eu não posso ir lá e falar, muda, Daniel. Né? Uhum. Não, eu que tenho que querer essa mudança. Então, acordem, mulheres. Mudem, se transformem, porque está em tempo ainda, né? Com certeza. E muitíssimo obrigado pelo convite. O tema é sempre muito bom. Vocês sempre vão me encontrar falando de algo relacionado à saúde da mulher, alguma patologia, alguma fase da vida, menopausa. E quanto mais gente falando, debatendo, discutindo, quanto mais luz a gente coloca sobre o tema, maior ele fica e mais soluções a gente encontra e mais soluções a gente pode ofertar também para que o público deixe de sofrer, principalmente com a desinformação. Pior do que não ter a informação, ter uma informação incorreta, isso retarda muitas vezes um diagnóstico, retarda um tratamento, retarda uma possibilidade de melhora, para que a gente caminhe numa via mais tranquila, com sinal verde, para a gente avançar em termos de saúde e ciência. E para você que acompanha o MotivaCast e gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente e até o nosso próximo encontro. Exatamente. Esse é o MotivaCast, o podcast que conecta ciência, inclusão e propósito. Até a próxima.